A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Estúdio 48 Podcast. Olá, tudo bem? Nesta quinta-feira, 16 de abril, começamos com uma novidade. É o novo dia de transmissão desse programa Pense Comigo, aqui no Estúdio 48 Podcast. E hoje nós vamos falar sobre o tema Ser Jovem e Estudante no Século XXI. Eu sou o escritor Carlos Araújo, autor deste romance, Um Brinde ao Nada. E, antes de tudo, obrigado por você estar aí, obrigado pela sua audiência. Este programa aqui é feito para você. Hoje, para desenvolver esse tema sobre a juventude, sobre ser jovem e estudante no século XXI, nós estamos aqui com um convidado muito especial, o Alfredo Daniel. Tudo bom, Alfredo? Como vai você? Primeiramente, boa tarde a todos. Agradeço o Estúdio 48 Podcast, o programa Pense Comigo, pela oportunidade, pelo convite. Em especial, agradeço o Araújo e o Lucas Lorde e toda a equipe do Estúdio 48 por estar me concedendo essa oportunidade e esse convite. Me sinto lisonjeado com essa oportunidade. E nós agradecemos por você ter aceitado o convite também. Lucas Lorde, então, e aí? Primeiramente, Araújo, é o seguinte, hoje é o primeiro dia que o nosso programa agora é às quintas-feiras. Quinta-feira, novo horário. Maravilha. E eu gosto muito da quinta-feira, Araújo, que quinta-feira tem sabor de sexta. É véspera de sexta. Então, cara, eu gosto muito das quintas-feiras. A gente viu que o Mozart tá mais feliz hoje porque é véspera de sexta-feira. Todo mundo adora um sextou, todo mundo adora uma véspera de sexta. E é muito importante, cara, e o programa hoje, vamos falar de juventude, e aqui a gente tem várias gerações. Eu sou da geração Y, ou geração milênio. O Alfredo, aqui queria agradecer a presença dele. O Alfredo é da geração Z, né, Alfredo? Geração Z. E o Araújo aqui é da mais antiga, a geração Baby Boomer, né? Que Baby Boomer. Começou lá da década de 50. Eu pensava que eu era da geração X, mas não sou. Não, mas a geração X é a partir dos anos 60. 65. Mas eu nasci antes de 65, eu nasci em 61. Aí Então eu fui ver que geração era essa, geração Baby Boomer. Por que tem esse nome? Porque após a Segunda Guerra, teve a natalidade cresceu. Então foi um boom de bebês, de nascimentos. Então essa geração, até 1965, ficou conhecida como geração Baby Boomer, devido ao boom de nascimentos de pessoas. Não sabia disso. Então eles tiveram o direito de terem novos filhos. Exatamente. Viu? E também aproveitar, Araújo, eu queria agradecer ao Alfredo, queria agradecer toda a equipe aqui do Estúdio 48, o Leandro, o Mozart, o Pudim, e também agradecer também a sua audiência e convidar a todos aqui que estão assistindo a seguir nossas redes sociais, Estúdio 48 Podcast no Instagram, Pense Comigo, se inscrever no Estúdio 48 no YouTube, Pense Comigo também está no TikTok. Mande mensagens, faça perguntas para o Alfredo, para mim, do Araújo, ajuda a gente a engajar, deixa o like e também aproveitar, Araújo, e fazer também a divulgação do livro da escritora Juliette Vasconcelos, que também esteve aqui durante 2 vezes, né? 2 vezes, a Juliette está com uma novidade muito boa. Inclusive, o Pudim vai colocar aí na tela o livro dela junto com o link do site. Qual que é o nome do livro dela, Araújo? O nome do livro dela é aqui, ó. Esse aí, olha. Ó, pessoal, tá na tela aí, ó. A Inverdade sobre o Amor Incondicional Materno. Livro da Juliette Vasconcelos, está em pré-venda, está disponível no site dela. Só conferir aí, pessoal. O site dela é loja.juliettevasconcelos.com. Então, pessoal, dê uma conferida, pré-venda, vão lá. Juliette Vasconcelos, uma grande escritora, esteve aqui no programa 2 vezes. Então, pessoal, deem essa força para a escritora.
Ela tem uma outra obra também muito conhecida que chama é O Ceifador de Anjos. Que é uma trilogia, Eu li, né? adorei, é uma trilogia. Eu li o volume O Ceifador de Anjos, Uhum. gostei demais. É uma escritora muito criativa, que tem um texto, se ela tem um domínio de texto e de controle sim. da trama, assim, muito acima da média. Então, é uma escritora que tem que ser lida, merece ser lida, e é uma escritora hoje nacionalmente conhecida, especialmente nesse ramo do suspense, nessa categoria do suspense e do terror, e ela merece, porque a obra dela é muito boa. Sim, também tem a roda de conversa, né? Todas as últimas quintas-feiras de cada mês tem a roda de conversa, você participa também, né? Exatamente. Que ajuda os escritores, ajuda a divulgar, ajuda nessa comunidade. E para começar a conversa aqui, vamos falar de juventude, estamos aqui com o Alfredo. Como todo programa, todo convidado, a gente lê, antes de começar a conversa em si, a gente lê o perfil de cada convidado. Então, vou começar a ler o perfil do Alfredo. Geralmente é você que lê, né, Araújo? Então, eu vou ler aqui o perfil dele. Porque de jovem para jovem. Jovem para jovem. Para geração X para geração Z. Porque eu já não sou tão jovem assim, entendeu? Você é da primeira. Eu sei que a vida daqui, começa porque aos 60. Aqui na sala, você é geração Baby Boomer, eu da geração Y e o Leandro Mozart. E o Pudim também são da geração Y. A vida começa aos 60. E desse ponto de vista, eu sou jovem. Entendeu? Mas, do ponto de vista da idade, vocês dois são jovens. Você chegar até os 100 anos, então, por exemplo, eu não estou nem na metade da vida. Você está começando a vida. Eu sou jovem. Falta muito ainda. 60 anos, está começando a viver. Só acreditar. Só acreditar. Certamente. E você vai estar com 100 anos fazendo academia ainda. Vamos lá, Alfredo Daniel Silva Souza, 24 anos, natural do estado da Bahia, graduando em Direito e tem a escrita e a leitura como uma das prediletas formas de lazer. Chegou ao estado de São Paulo em novembro de 2019 a fim de dar continuidade aos estudos. Ingressou na faculdade de Direito por gostar de filosofia e por ver uma excelente oportunidade de ter uma melhor qualidade de vida e de proporcionar esta às pessoas que lhe são caras. Ao decurso da faculdade de Direito, apaixonou-se cada vez mais pela advocacia e seu condão social, isso? Exato. Por entender que nessa profissão não pode mudar o mundo inteiro, mas pode sim mudar todo o mundo de alguém que enxerga no patrocínio de um profissional do direito ou na tutela jurisdicional estatal, a única forma de ter uma mínima dignidade. Um alívio que o motive a acreditar e viver. É aluno do 10º semestre, graduando pela Universidade de Anhanguera, campus Sorocaba. Eu também fiz lá em Anhanguera. Perfeito. Aqui mesmo, no campus Sorocaba? Sim, eu fiz marketing lá. Marketing, interessante. Uma grande faculdade. Tive grandes professores lá. Inclusive, se tiver um professor meu assistindo aí, queria mandar um abraço a todos. Vocês foram muito importantes na minha vida. Espero também que os professores estejam nos acompanhando, prestigiando. Sim, estamos aqui, temos 12 curtidas aqui já, e já temos comentários, Maravilha. Já temos 9 pessoas aqui acompanhando. Quero agradecer a todos pelas mensagens. E já vou começar as mensagens também. Eu vi a turma já mandando aqui, vou começar a ler as mensagens aqui, Araújo. Rodrigo mandou mensagem aqui, grande Alfredo, Striker Games, quem diria, da Bahia pro mundo, voa, você merece, valeu. O Rodrigo, geração Boomer, o mínimo 4 filhos. Agora e olhe lá. Muito mais difícil conquistar as coisas. É verdade, certamente, né? Hoje está muito mais difícil. Hoje, porque hoje as coisas tendem a estar um pouco mais difíceis. Porque eu lembro que naquela época, você comprava um apartamento, um imóvel, uma casa, hoje está muito mais difícil que naquela época, né? Naquela época, você chegava assim, tem uma galinha, vamos trocar pelo seu terreno? Vamos. Naquela época, dos meus bisavós e avós, era uma coisa assim. Hoje está muito mais difícil. Alexandra Miranda, Alexandra, beleza? Boa tarde. Valfredo da Silva, estou vendo da Bahia Brumado. Boa tarde a todos. Rodrigo Araújo, só no início do percurso. Alexandra Miranda, boa tarde, Alfredo. Aprendo muito com esse colega de trabalho. Pessoal, muito obrigado pelas mensagens. Agradecer a todos pela audiência. Valeu. Antes de começar as perguntas propriamente ditas, eu queria colocar uma situação que eu vivi também e que todos vivem, né? Mas o meu ponto de vista, ser jovem é maravilhoso. Maravilhoso pela perspectiva
de vida que você tem, a vida inteira pela frente, você pensa assim quando é jovem, sem levar em conta que o tempo passa tão rápido que daqui a pouco você já entrou numa idade mais amadurecida, 30, 40 anos, e não conseguiu fazer tudo que você quis. E ser jovem, ou seja, após os 15 anos, a fase da adolescência, começo da idade adulta, você tem que tomar decisões que vão determinar toda a sua vida, todo o roteiro da sua vida. E essas decisões requerem um amadurecimento que você, nessa fase, ainda não tem a altura da responsabilidade da escolha que você tem e que vai determinar a sua vida. Veja o quanto de responsabilidade que você tem consigo próprio. Isso, né? é verdade. E isso é desafiador, isso Muito desafiador. chega, por isso que muito jovem, e eu fazia isso também, antes de tomar decisões, eu vou aos pais, a um amigo mais vivido, uma amiga mais vivida, um irmão, uma irmã, um tio, né? Um parente. O que você acha disso? Eu acho e tenho que tomar as decisões. Mas outra pessoa mais experiente que a gente, no sentido de Isso é muito vivência, importante. pode enxergar detalhes que a gente não está enxergando e pode contribuir para a gente tomar a decisão certa, correta. Com certeza. Porque você errar nesse período pode acontecer e é uma experiência, mas é uma perda de tempo. Você já começa a perder tempo também. É aquilo lá, né, Araújo? Assim, você vai tomar uma decisão muito importante, você não precisa tomar assim na hora, você pode consultar, você pode pensar mais um pouco. Exatamente. Por isso que, dentro do nosso espírito aqui, do nosso espaço, do nosso perfil, este é um canal literário. E esse tema tem a ver com a vida e, em consequência, com a literatura também. Sim. Olha, ao ponto de, este tema, eu trouxe os exemplos aqui, de livros que tratam desse tema. Carl Bernard McLaverty, este aqui, é um autor irlandês. Este autor, outro livro de juventude, J.D. Salinger, Erguei bem alto a viga, carpinteiros, e Seymour, uma introdução. Também é um livro de juventude. Este outro, Franny e Zoe, do mesmo autor, J.D. Salinger. Quero dizer que, lembrar, né, que o Salinger ele é mais conhecido por um clássico também de juventude. A obra dele toda é sobre a juventude. Ele tem um clássico chamado, é o mais conhecido, né, O Apanhador no Campo de Centeio. E também tem um livro maravilhoso de contos, publicado no Brasil com o título 9 Contos, que também são contos que falam de jovens. E tem esse aqui, do Reinaldo Moraes, chamado Tanto Faz. E esse volume traz uma novela também, Abacaxi, que é um livro de juventude. Lucas, estou lembrando de outro livro de juventude brasileiro também. Famoso, Qual? Feliz Ano Velho, do Marcelo Rubens Paiva, publicado na década de 80. E esse daí, quando foi lançado, fez muito sucesso, né? Muito, um sucesso imenso, é um livro maravilhoso. Lembrando Se vocês não leram ainda, que leiam, mas muita gente já leu. E lembrando que o Apanhador no Campo é da juventude Baby Boomer, que o personagem lá é uma história contada nos anos 50 e 60. Exatamente. Agora, Alfredo, primeiro, você nasceu na Bahia. Como é que foi a sua infância? Seus pais? Como é que foi o começo da sua vida na Bahia? Bom, a minha infância, ela foi excelente. Tive oportunidades para ser criança, brincar, poder aproveitar a proximidade com os familiares, tomar bons exemplos, principalmente da minha avó, Zenaide Vale Barreto. O pessoal na nossa cidade a conhece como Dona Nadinha. E ela é uma das fundadoras da cidade, digamos assim. Quando ela chegou no município de Contenda do Sincorá, ainda não era emancipado e possuía poucos habitantes. E a partir disso, ela chegou aos 14 anos na cidade. Qual o nome da cidade mesmo? Contendas do Sincorá. Contendas do Sincorá. Sincorá. Acabei não mencionando o nome da cidade. E todos a conhecem na cidade. E ela é uma grande referência para mim, principalmente. E a minha infância,
teve grande participação dela, tanto para que eu tivesse contato com versos, rimas também, e pudesse utilizar tudo que a imaginação faculta à criança. E a partir desses pequenos incentivos, eu passei a ter contato com a mitologia grega, a ter contato com alguns desenhos da TV Cultura e da TV Futura, que me ajudou a cada vez mais ter o interesse pela leitura e também pela escrita. E o que te levou ao gosto pela advocacia? O que te levou, quando que nasceu olha, eu vou querer para minha vida, para minha profissão, a advocacia, o direito, a área jurídica, quando isso foi despertado em você? Eu gosto bastante de falar, e aí foi uma pergunta objetiva, já vou para todo um contexto da cidade e também do quão a minha avó é importante para mim. Bom, respondendo de forma objetiva, o meu interesse e a vontade em me tornar advogado surgiu primeiramente com a paixão pela palavra. Eu acredito que a filologia, que constitui no estudo da palavra, e também a filosofia, ela é crucial para o ser humano se desenvolver e se encontrar como um ser, como um indivíduo, dotado de características únicas que é inerente a cada um de nós. E o direito, ele foi fazendo parte de mim pouco a pouco, e eu costumo dizer que eu não escolhi o direito, e o direito me escolheu. Esse condão social que a advocacia possui, de levar a voz de pessoas que são tidas como invisíveis na sociedade, isso me encantou, me fez apaixonar cada vez mais durante esse trajeto pela Faculdade de Direito. E agora, como estou no 10º semestre, a certeza que eu tenho hoje é que serei advogado, porque eu tenho essa paixão. Eu gosto desse condão social, gosto de levar a voz das pessoas que não possuem voz na sociedade como um todo. E o direito é muito vasto. Qual área que você pretende se especializar? Porque tem várias áreas, né? Tem direito criminal, administrativo, né? Social. Né? Sim. O direito, eu costumo dizer que se passássemos 15 anos na faculdade, não conseguiríamos esgotar todas as disciplinas e todas as nuances que o direito possui. A disciplina que eu tenho mais paixão e a área em específico é o direito coletivo do trabalho, qual atuo hoje como auxiliar de departamento jurídico. Trabalho no Sindicato dos Motoristas e Trabalhadores Rodoviários de Sorocaba e região, e estou como auxiliar de departamento jurídico. Tenho esse contato com o direito coletivo do trabalho e sou apaixonado pelo que eu faço, porque eu vejo que a minha ação no dia a dia, ela tem significância de forma gigantesca na vida de cada um dos trabalhadores. A educação, ela transforma a gente. Quais as transformações, ou qual a principal transformação que o estudo do direito tem provocado em você? Como é que você sente? Primeiramente, eu vou citar a ilustre frase do Paulo Freire, que diz que a educação, ela não transforma o mundo. A educação, ela muda pessoas e pessoas transformam o mundo. Então, eu vejo que a educação, como um todo, ela é a forma que faz com que a nossa sociedade possa avançar. E eu vejo que o estudo, principalmente para o jovem, é uma ferramenta de mudança de classe social e também de status consciente. Você conhece advogados que se tornaram e são e passaram a ser referências para você, que você ouviu nomes mesmo na faculdade ou durante os estudos? Tem muitos aí que foram muito importantes na história, né? Não só na atualidade, mas para o Brasil, que mudaram a história do Brasil, né? Sim, figuras históricas, primeiramente Luiz Gama, que é reconhecido pela OAB como advogado de fato. Foi uma figura importantíssima, tanto no movimento abolicionista, quanto também foi um dos grandes propulsores do movimento pró-república, pró-democracia. E o Luiz Gama é uma grande referência para mim, porque ele tinha essa filosofia de levar o conhecimento e levar
a voz daquelas pessoas não ouvidas para ser apreciada em uma condição onde talvez jamais seriam ouvidas em situações comuns. Então ele pregava uma condição assim, não só de libertar, mas de levar condições para aquelas pessoas conseguirem sobreviver ao futuro, né? É uma coisa assim. Sim, sobreviver durante o presente e também ao futuro. O Luiz Gama é a primeira figura. A segunda, que embora seja considerada controversa por muitos, que é a do Rui Barbosa. O Rui Barbosa, pela genialidade, eu admiro bastante a trajetória, porque foi alguém que se dedicou aos estudos, ao conhecimento, foi advogado, foi diplomata, poliglota também. Então eu tenho como referência essas figuras. E imodestamente falando, também é baiano, assim como o Luiz Gama. Luiz Gama é baiano também. Sim, ele é baiano também. Olha, assim como o Jorge Amado é baiano. Assim como o Jorge Amado é baiano. E assim como o Dorival Caymmi é baiano. Caetano Veloso, Maria Bethânia. Curto bastante as músicas, as canções, Nossa, para mim são o poder referência. da Bahia, né? Poder da Bahia e do Nordeste. Do Nordeste, nossa, brasileiro. grandes. Pô, tantas figuras importantes vieram de lá, não? Impressionante, Sim, né? perfeitamente. O Luiz Gama, na minha visão, ele é um herói brasileiro. Ele é um herói brasileiro. De grande inspiração, é emocionante e recentemente eu me deparei com... Existe um filme sobre ele, eu não sabia, tem um filme que conta a vida dele. Eu vi recentemente, tem um filme também. Ele era um... É antigo o filme ou é recente? Não é tão antigo, mas não, também não é recente. É meio termo. Era um bravo no sentido do destemor, era um valente. Sim, e era um autodidata também, né? Porque Esse é o principal ponto. ele foi recusado tem uma passagem assim que ele foi recusado na universidade, né? Então teve dificuldade, mas assistia às aulas e aprendia e usou o conhecimento que ele aprendeu para conseguir a liberdade de muitas pessoas escravizadas. Fala-se em 500, 600 pessoas. Bastante. A lista de Luiz Gama. Tem aquele filme da lista de Schindler, né? Nós temos a lista de Luiz Gama. Sabe que o Luiz Gama, assim, ele poderia ser mais reconhecido do que ele é atualmente, né? Ele não é tão reconhecido assim. Porque, bom, pelo menos na época da escola, eu não via muito falar dele. Eu via mais falar de outras figuras, assim, mas do Luiz Gama eu via muito pouco. Então acho que ele merecia um reconhecimento maior, né? Com certeza. O Brasil, ele, tradicionalmente, esses heróis populares, eles são ofuscados pela história oficial e são reconhecidos habitualmente muito tardiamente e à custa de muita luta das pessoas envolvidas. Luta de classe. Exatamente. Tudo é conquista, tudo é muita luta, né? Desde Zumbi dos Palmares, o nome e o exemplo de Zumbi dos Palmares, até outros heróis populares como Luiz Gama e vários outros. Outra pergunta é sobre a filosofia. Você gosta de filosofia também, o direito estuda filosofia. Qual a contribuição que, na sua visão, o direito, ou seja, a filosofia, dá ao direito e à vida, a partir do seu ponto de vista, do que você aprende com filosofia? A filosofia, eu diria que não existe mundo e não existe nada sem a filosofia. Porque a filosofia, ela estimula o pensamento, ela estimula a razão, a discussão de parâmetros, a construção de coisas. E a filosofia, ela está presente em tudo. Basicamente, em todas as disciplinas de qualquer curso, seja ele graduação ou técnico, quiçá todos os cursos, a filosofia ela está presente desde exatas às ciências humanas. E no direito não seria diferente. Temos muitos filósofos que influenciaram a sedimentação do direito como conhecemos hoje. E principalmente falando do direito positivado, que é aquele direito onde se tem normas escritas. E os contratualistas, principalmente, que é o Hobbes, o Locke e o Rousseau, que eles defendiam que o ser humano
ao ponto que abre mão do estado de natureza e forma o pacto social, o ser humano ele vai se tornar mais forte como um conjunto, ele vai agir como um único organismo. Então, a filosofia, e principalmente como trouxe os contratualistas, o pacto social, ele fez com que o direito, como conhecemos hoje, ele fosse democrático, onde o direito do mais forte não sobrepõe ao direito do mais fraco, onde o direito das minorias são resguardados, porque no estado natural, no estado de natureza, o ser humano ele pode tomar conta, tomar posse, ele pode agir de acordo com seus próprios interesses, de acordo com o seu bel prazer, de acordo com a sua autotutela. E a partir do momento que a filosofia traz esses parâmetros, a gente discute o ser humano como ser humano. O que seria ético? O que seria cívico? O que seria ideal para que o ser humano agisse como ser social que ele é por natureza e como que a gente pode montar uma civilização que possa atender todos os interesses, todos, e crescer como conjunto ao invés de agir de forma individual. Então, no direito, perdoe-me por me alongar, Não, tranquilo. no direito, nós vemos desde as garantias fundamentais previstas na Constituição da República Federativa do Brasil, que é o nome oficial do nosso país, que garante alguns direitos fundamentais, como o direito à vida, como o direito de ir e vir. E esses são direitos que é conquistado através da filosofia, que a filosofia pensa o que seria o direito, o que seria o que seria o ideal para que todos possam dispor sem precisar se sacrificar por aquilo, o que seria de direito universal. E a gente pode ter o direito à vida, como direito universal, o direito à saúde, o direito à educação. Então, quando a Constituição traz esses parâmetros e os filósofos sedimentaram isso pouco a pouco, nos trouxe essa forma que entendemos hoje como Estado. Então, eu vejo que a filosofia tem essa contribuição para o direito de forma imediata e na contribuição social, eu vejo que a filosofia faz com que o sujeito ele melhore a si mesmo a cada dia, onde aquela clássica frase que o rio nunca é o mesmo e o homem, ao entrar no rio, ele nunca é o mesmo também, ao passo que não é dessa forma a frase é basicamente o seguinte, você nunca conseguirá entrar no mesmo rio duas vezes, algo nesse sentido, onde mostra que o ser, ele é mutável, o ser humano ele está em constante evolução, ele não é um ser estático, da mesma forma que o rio ele é fluido, as águas sempre se renovam, não serão as mesmas águas. Então a filosofia eu vejo que ela tem essa participação em nossas vidas. A filosofia também, é um ponto de vista que meu, pessoal, também é um celeiro de perguntas. Mesmo que mesmo que as respostas sejam difíceis ou não existam, as perguntas já valem em si. Eu acho que as Elas perguntas colocam dúvidas, né? Então, as perguntas acho que são mais importantes que as respostas, porque as perguntas que movem o mundo, acho. Exato. Tem até um comercial que fala sobre isso, que você faz a pergunta para você tentar entender como que funciona. Daí tem a resposta que explica, mas a pergunta, você saber o porquê das coisas, que às vezes talvez seja até mais importante. E a filosofia é tão rica que mesmo que você não consiga responder e tenha dúvidas, e mesmo que você pesquise na história para buscar as respostas, quando você não tem respostas, aí você vai para a filosofia como se fosse procurar um pronto-socorro. eu vejo a filosofia também como pronto-socorro humano. Nesse sentido, olha, pessoal, nós temos aqui um jovem de 24 anos, graduando de Direito, e com certeza ele gosta muito de estudar. Neste mundo hostil, de grandes desafios que a gente vive, por que é importante ao jovem, desde a infância e durante a juventude, também essas áreas como o direito exigem que as pessoas estudem a vida inteira? Por que é importante estudar? É importante estudar, ao meu ver, principalmente, porque a gente compreende a sociedade como um todo, a gente expande o nosso campo de visão. Me valendo de uma analogia,
Imaginamos que o ser humano, o conhecimento, ele é como uma criança que está em um berço, onde para ela, o berço é o resumo de toda a realidade. Aquilo é o mundo para ela. Ao passo que ela vai evoluindo como ser, ela passa a ter acesso e conhecimento do seu quarto, com a supervisão dos seus pais, claro. Depois, essa criança, ela, em pequenos passos, vai explorando todos os cômodos da casa, ela descobre que existem outros ambientes. Depois, ela vai ter a compreensão que naquela casa existe um quintal, que existe vizinhos, que existe uma cidade, que existe um estado, que existe um país. E então eu penso e digo que a, a educação, a filosofia, o estudo, ele nos faculta a compreender outras realidades. E eu vejo que essa analogia, que talvez eu não tenha colocado de uma forma tão explícita, ela denota que muitas coisas são experiências vividas. É uma questão subjetiva, demanda de um ponto de vista. Igualmente, como se discute bastante, a questão da moral e a questão da fé, da religião, que é algo, ao meu ver, estritamente subjetivo. Porque o que eu tenho como princípios éticos e morais, para determinada sociedade, aquele princípio e aquela moral, ela é diferente. É igual um exemplo, talvez, bem radical. A nossa sociedade encara a questão da nudez, por exemplo, como algo que causa espanto. E é natural que cause espanto, porque nós não estamos habituados com isso. Algumas tribos indígenas, antigamente, não sei se hoje ainda algumas agem de tal forma, a nudez em determinados aspectos era algo totalmente que compõe aquela cultura. E, ao nosso ver, é algo que causa estranheza, só que para aquela cultura tem um sentido, tem um significado. Da mesma forma, a culinária. Um alimento que para a gente é normal, para outro país é um alimento que talvez seja uma ofensa religiosa ou talvez seja algo inimaginável. Então, os critérios subjetivos, o estudo, a filosofia, nos possibilita encararmos essa circunstância e entender que existem vários prismas e várias facetas da realidade que não exprime somente a nós. E é nesse sentido que eu utilizei a analogia da criança no berço, que ela passa a explorar determinados ambientes e ter o conhecimento do mundo. E o direito, ele me trouxe isso. Quando eu ingressei na faculdade de Direito, eu era um sujeito que tinha algumas verdades absolutas, que para a filosofia, verdades absolutas é algo totalmente perigoso, porque quando nós achamos que de tudo sabemos, ou que aquele nosso pensamento é a verdade incontestável, a gente acaba caminhando por caminhos de erraticidade, onde a gente passa a se fechar ao conhecimento, a analisar outros critérios, outras realidades. E o direito, ele exige que você, como estudante, seja qual área de atuação, ele exige que tenhamos esse critério abrangente de todas as realidades que coexistem ao mesmo tempo. Você acha que hoje o estudo, de certa forma, está sendo desvalorizado? Porque eu vejo muitos jovens dando mais importância para o trabalho do que para o estudo, de fazer uma faculdade, de tentar fazer um curso técnico. Você acha que hoje o estudo está tendo essa desvalorização por causa da rede social também? O que você acha disso? Bom, as redes sociais, elas acabam tirando muito a atenção. No caso, o estudante, quando tem muito contato com algumas plataformas digitais, às vezes ele pode ser levado pelo algoritmo a se perder, a deixar de aplicar aquele tempo a uma leitura, a uma atividade lúdica, ou até mesmo alguma atividade voltada ao ensino fundamental, ao ensino médio e até mesmo na graduação. E isso eu vejo que tem sim um prejuízo, porque impede que nos dediquemos da forma devida. Porque quanto mais a gente busca a conhecer, mais a gente aprende sobre aquele determinado ponto. Porque embora seja pequeno, porque o conhecimento, eu costumo dizer que é um paradoxo. Quanto mais a gente aprende, mais a gente compreende a imensidão da nossa ignorância. Então, eu acredito sim que a rede social ela pode ser um fator negativo na questão do aprendizado,
se não for usada de forma moderada. Aconteceu comigo também, eu pego um tempo assim, vou ler um livro. Às vezes eu deixo o livro de lado, daí vou rodar na rede social lá, fico rodando. Daí eu perco mais tempo ali do que lendo o livro de fato. Então é muito perigoso isso. Bem perigoso. Eu vou olhar para o chat aqui, Araújo, tem mais mensagens aqui. Alexandra mandou aqui, Alfredo Professor Nato. Repórter Savoy, boa tarde, bom podcast. O Alfredo Silva, parabéns para o notável Alfredo, muito inteligente, parabéns pela entrevista, gostei do canal. Inscrevi no YouTube e no Instagram. Valeu, Valfredo, muito obrigado mesmo pela audiência. Striker Games, contendas do Sincorá. Saudades. Eu também participei dessa infância. Quantas vezes perdemos o tampo do dedo jogando bola no asfalto? Striker Games, quem que é? É seu amigo? Sim. Ah, sim. Amigo de infância. Valfredo Silva, parabéns, primo. Rodrigo, pergunta para o Alfredo se ele acredita que os jovens de hoje, da geração dele, sabem buscar conhecimento de uma forma geral na visão dele. E se mudou muito a forma de se buscar conhecimento. Bom, respondendo de forma objetiva, que eu costumo me alongar bastante nas respostas, Rodrigo, eu acredito que se nós não utilizarmos as redes sociais ou as ferramentas que nos entrega conhecimento de forma imediata, como inteligência artificial, o próprio Google, se nós não soubermos direcionar a nossa atenção de forma efetiva, a gente acaba se perdendo, porque entra naquela questão da variada opção. Então, quando a gente tem muitas opções, a gente acaba, geralmente, ficando paralisado. Não conseguimos escolher entre qual ferramenta utilizar e qual ferramenta não utilizar. E isso acaba prejudicando, sim, o aprendizado. Acredito que os jovens têm aproveitado essas ferramentas, acredito que hoje é melhor para se buscar o conhecimento que antigamente, porém, a gente precisa direcionar a nossa atenção para o que realmente importa, naquele momento em específico, de acordo com o nosso contexto e a necessidade. Então, eu vejo que é relativo esse critério. Hoje, eu vejo que temos mais possibilidade de buscar o conhecimento e, às vezes, as pessoas não dão tanta atenção porque estão dispersas, porque a concorrência é gigantesca. É uma concorrência pelas plataformas de streaming, a concorrência por jogos, a concorrência pelas redes sociais, a concorrência pelas necessidades do dia a dia, como trabalho, como trânsito, transporte, tudo isso, de modo geral, acaba impactando e dividindo um pouco a nossa atenção. E aquele pouco que sobra, a nossa mente, ela pode entrar naquele start e falar, quero descansar, quero dar uma pausa. E, embora a pessoa possa se esforçar naquele momento, o conteúdo ele não entra na mente. Então, é importante a gente buscar formas de nos desvencilhar dessa concorrência desleal, digamos assim, da nossa atenção. O que você acaba de descrever dá o tom e dá a descrição do quanto é difícil ser jovem também, mesmo Sim. que esta seja uma fase de grandes oportunidades e expectativas. Só que, em meio, como você falou, a grande nível de concorrências, Sim. a grande nível de opções a serem seguidas. Isto, ou seja, ser jovem acaba gerando também um tempo ao mesmo tempo que é de oportunidades e expectativas, é também de inseguranças, incertezas e ansiedades. Porque você, como eu disse no começo, precisa tomar as decisões que vão determinar a sua vida. Então, e você acaba recentemente de viver isso e deve estar ainda vivendo, porque mesmo dentro do direito, você tem opções a serem seguidas. Né? Bastante. Como é que você... Então, a pergunta, com base nessa descrição, é essa. Como é que você se lidou com isso, com esses desafios, e continua lidando? Bom, no direito, principalmente, é uma área muito vasta. Eu costumo dizer que o direito, a gente não pode esgotá-lo e não consegue, nem se quisesse ou se tivesse as 24 horas congeladas, digamos assim.
Porque o direito são muitas áreas, desde o direito administrativo, direito criminal, direito trabalhista, direito previdenciário, direito imobiliário, são vários nichos dentro de vários campos, são vários guarda-chuvas e vários nichos dentro de cada guarda-chuva. E, de fato, causa, sim, uma certa dúvida. Às vezes a gente... O meu caso, em específico, eu gosto bastante do direito coletivo do trabalho, pretendo continuar nessa área, caso continue tendo as oportunidades, porém, eu não fecho as portas para outras opções, porque a gente deve estar aberto para novas oportunidades, novas formas de encarar e enxergar as muitas realidades que o próprio direito impõe. Porque hoje, como as plataformas digitais têm avançado, o direito ele já muda também para acompanhar essas interações sociais que são diferentes hoje no nosso contexto social. Porque hoje temos a questão do teletrabalho, por exemplo. Temos a questão dos influencers digital. Então, são várias formas de atividades que pode fugir do direito tradicional. E quando a gente se depara com esse nicho, a gente pensa, bom, o direito arcaico, digamos assim, o tradicionalista, ali o presencial, ou o direito digital, ou o direito internacional. Então, de fato, gera dúvida. Gera dúvida e, como o senhor bem colocou, as escolhas. As escolhas, elas surtem efeitos que terão repercussão em nosso íntimo e na construção do nosso ser durante todo o sempre, eu diria. Há um princípio esse princípio está previsto num livro chamado O Caibalion, não sei se vocês já chegaram a ler ou ouvir falar, é um livro que eu gosto bastante, e neste livro há a menção a um princípio chamado princípio da causalidade, que tudo constitui em causa e efeito. Então, para todo fluxo, há um refluxo. Para todo efeito, há uma causa, assim como não há causa sem efeito, não há efeito sem causa. Então, essa a realidade que o Senhor acabou de exprimir. Então, eu penso bastante antes de tomar algumas decisões, antes de verificar uma área que eu pretenda seguir, porque eu sei que, às vezes, algumas escolhas podem me fechar algumas portas ou podem abrir portas que depois eu vou pensar, bom, mas e se eu fosse para aquela outra área? Será que seria melhor? Então, fica vários sis. É sempre bom pensar um pouco antes, né? Não agir por impulso, né, Araújo? Exatamente. O Araújo falou de ansiedade. Como que você vê a saúde mental entre os jovens hoje? Visto que a gente vê bastante caso de depressão, de ansiedade. Como que você vê essa área? Bom, eu vejo que tem um fator crucial, que é a concorrência pela atenção. Redes sociais, streams, etc. E isso acaba pode desencadear a ansiedade, porque me colocando como jovem e estudante, muitas atribuições. A gente sempre tem horário específico para tudo. Um exemplo, às 6 horas para acordar, às 7 horas para tomar café, às 8 horas para tomar banho, às 10 horas para se deslocar ao trabalho, às 21 horas para sair do trabalho. Aí tem a questão também da faculdade, que a gente tem um horário específico para chegar, um horário específico para sair, e daquilo já tem outra atividade. Então, a nossa vida, ela é um looping, ela é totalmente programada. E, às vezes, isso pode gerar um prejuízo, porque, às vezes, falando de mim em específico, como jovem, às vezes a gente para e pensa o seguinte: está tudo tão corrido e mal sobra tempo para respirar, para olhar para o céu, ver se o céu está aberto, se está fechado, se é um tempo chuvoso, se não é, porque estamos no automático, no piloto automático. E isso eu vejo que pode acabar desencadeando ansiedade e pode ser um desses fatores. Sabe o que eu acho também? A rede social, às vezes eu penso assim, o jovem, ele tem aquele sentido lá de comparação também, né? O jovem lá vê rede social assim, vê outros jovens numa situação financeira melhor, ou no momento melhor, ele acaba se comparando. Então, acho que isso é um lado ruim da rede social também, né? Os jovens se comparam muito e daí eles querem, assim, dar um passo maior que a perna, né? Então, fica nesse sentido também. A rede social prejudica nesse sentido também, né? Lucas, eu concordo piamente. Acredito que pode sim ter um prejuízo a questão da comparação, porque a gente acaba tomando como base, como paradigma, a realidade alheia. E a realidade e o contexto social são extremamente
diferente, a depender de quem fala, de quem ouve e de quem está inserido naquele contexto. Porque quando fazemos essa comparação da classe social, por exemplo, a gente ignora muitos fatores históricos, políticos e fatores filosóficos também que impõem e colocam as pessoas naquela realidade, naquele contexto. Então, isso de fato é complexo. A questão da comparação em uma foto, por exemplo, quando a gente compara a foto, compara estereótipo do que a sociedade impõe como modelo do que é belo e maravilhoso, a gente acaba, por vezes, se frustrando por não atender aquele parâmetro. E isso, sim, gera um prejuízo. Sim. Eu vejo também dessa forma. Você também gosta de leitura de ficção. Você, inclusive, adquiriu, acessou o livro Um Defeito de Cor, da Ana Maria Gonçalves, que já é um clássico brasileiro, muito premiado e muito importante para a literatura brasileira. Qual a contribuição que, na sua opinião, você percebe que a ficção traz a um advogado? Eu digo isso também, só para acrescentar, que existem outros livros que, no curso de Direito, são fundamentais. Um deles é O Processo, do Franz Kafka, Crime e Castigo, do Dostoiévski, um livro de filosofia também, do Michel Foucault, chamado Vigiar e Punir, né, que tem a ver com o direito, que conta a história do sistema carcerário de punição, né, ao longo da história, principalmente na Europa. Qual é a contribuição que a ficção pode trazer ao advogado ou estudante de direito, uma vez que ela também transpõe a vida para o texto, para a ficção? Bom, a ficção para o mundo concreto e principalmente para o direito, eu vejo que é aquele paradigma: se a vida imita a arte ou a arte imita a vida. Então, a ficção, ela busca denunciar muitos contextos sociais no qual é interessante para o direito. A questão do livro Um Defeito de Cor, que retrata ali no romance todo o contexto vivido sobre as pessoas, acerca das pessoas escravizadas. Então, a ficção, ela nos põe em uma cadeira de verificar em primeira pessoa todo aquele contexto. Eu enxergo dessa forma, que quando lemos uma ficção ou assistimos alguma ficção de artigo visual, nós podemos nos colocar no lugar daquela pessoa, no lugar daquele personagem, entender aquele contexto social, que por vezes, se não tivéssemos acesso àquela obra, nós não conseguiríamos enxergar, porque está do outro lado do prisma que nós temos o campo de visão. Vou ler mais algumas mensagens aqui. Valeu a todos pelas mensagens. Suzilene Vasconcelos, Patrícia da Veiga: Alfredo é um jovem diferenciado, um jovem que tem um futuro promissor de muito sucesso. Maria Freire: parabéns, Alfredo, sucesso. Valeu, pessoal, muito obrigado pelas mensagens e continuem mandando mensagens, continuem mandando perguntas. Muito obrigado pelo engajamento, pessoal, e deixa o like também. Poderia não citar isso, mas cito porque você foi um leitor muito atento de um romance meu, O Ódio Solto no Pasto. E você... É que esse ano vai ter a segunda versão. Exatamente, que nesse ano vai ter a segunda edição, com novo projeto gráfico, nova edição, capa. Versão, edição. E você fez observações sobre o livro, muito importantes, e que pontos de vista que você percebeu e que nem o autor tinha percebido. Muitas vezes o autor escreve um livro que vai provocar um efeito no leitor que o próprio autor não percebeu, e ele também se surpreende com o texto, como se o texto, a partir da publicação, deixasse de ser somente dele. E é assim que funciona mesmo. O texto passa a ser também do leitor, sim, de modo que o leitor passa a ser também uma espécie de coautor, porque ele recria a obra, né? E essa impressão eu tive a partir das suas observações. É um leitor muito atento. E aquilo lá também, né, Araújo? Às vezes o leitor, ele cria uma versão diferente, né? Ele cria várias versões, ele cria várias interpretações dos personagens, uma interpretação que o próprio autor não teve, o leitor vai lá e tem. Então cria novos personagens
do autor, novas porque versões, né? cada pessoa, cada leitor também analisa uma obra artística a partir do seu mundo, né? Do seu conhecimento de mundo. E os mundos A partir de da cada sua pessoa visão. são diferentes. Exato. Então a ela sua pode sentir de realidade formas subjetiva. diferentes. Sim, é. Sim. Um texto não é algo estático, ele é algo em movimento, como significado, claro, né? É algo em movimento como significado, na medida em que pessoas com diferentes identidades leem aquele texto. Então ele vai causar diferentes impressões. Tanto que existem obras que causaram escândalo em suas épocas, sendo que hoje são publicadas e são Exato. inocentes à luz de hoje, né? O direito também trabalha isso, né? O Com as direito modificações de épocas, costumes e tempos diferentes, né? Sim. E por falar em tempos diferentes, existem os jovens também trabalham e são assim, acontece com eles tempos diferentes, enquanto uns ou muitos vão para a faculdade, vão para a escola e estudam, outros têm suas vidas interrompidas e são convocados para as guerras, para os genocídios, como acontece hoje na Ucrânia, em Gaza, no Irã, em áreas da África e no Sudão, em outras partes do mundo. E esses jovens têm suas vidas interrompidas. E são jovens como você, como o Lucas, e até mais jovens. E isso eu pergunto também, a juventude não teria que ter uma bandeira de luta pela paz permanente como preservação da vida dos jovens? Porque é terrível você imaginar tantos jovens na guerra da Ucrânia. As estimativas são de mais de 1 milhão de jovens ucranianos. Não, eu vejo mortos. bastante vídeos assim de jovens sendo arrastados para a guerra. Exatamente, porque Sendo obrigados. não querem, mas são obrigados. Não querem, mas são obrigados. São situações E dramáticas. eles estão perdendo toda a juventude. Assim, por decisões de pessoas que, assim, decisões fúteis ou decisões individualistas, decide o futuro de toda uma juventude nacional. Os senhores da guerra, na maioria deles, assim, senhores com idade amadurecida, 50 a mais, Jovens decidem as senhores. guerras e mandam os jovens para as frentes de batalha. E eles que decidem, segundo os seus interesses, que certamente não são os interesses dos jovens. Certamente. E são Tem obrigados. até uma frase, eu não sei quem falou, qual o general que falou, acho que foi o Patton, que falou que o objetivo da guerra não é o jovem morrer pela pátria, é fazer o outro, o inimigo, morrer pela pátria dele, o jovem da outra pátria morrer pela dele. Matar pela pátria. É uma coisa o assim. filme, o George C. Scott, que faz parte, que é o protagonista desse filme, sobre o Patton, ele faz uma espécie de preleção no começo do filme, em que ele fala para vocês: não vão lá morrer pela pátria, vocês vão matar pela pátria. Tá vendo? Ou fazer o outro morrer pela pátria dele, uma coisa assim. Na minha comparação, então existe a oportunidade de levar o ensino ao jovem. Existe a oportunidade desses senhores da guerra, em vez de levar ensino, educação, saúde e oportunidades de vida aos jovens, à juventude, eles levam a guerra, a morte, a destruição deles, jovens, e de suas famílias. Certamente. Em troca de vaidades e de interesses, repito, que não são os interesses dessa juventude que é arrastada para as guerras como vítima. Como você vê isso, esse mundo hostil que a gente vive hoje? Eu vejo que tudo é uma construção que está pautada desde os primeiros dias do ser humano, do sujeito, até a sua vida adulta. E esses estímulos, eles vão construindo realidades, eles vão construindo viés, eles vão construindo uma identidade que às vezes não é daquele jovem, é uma identidade que é apregoada a ele. Então, é como se fossem várias etiquetas que fossem colocadas sobre aquelas vestimentas que o jovem ele não escolheu. Então, ao longo da vida, a gente vai acumulando muitas roupas que a gente não escolhe. A gente vai se vestindo de muitas túnicas que a gente nem sequer pensou
cogitou em recusar. Por que isso acontece? Porque é interessante essas pessoas manterem uma filosofia ali dentro do âmago das pessoas para elas entenderem que aquilo é uma necessidade, projetar aquela necessidade, aquele desejo em buscar e lutar por aquilo. E eu vejo, voltando para a filosofia, eu vejo que a filosofia ela é uma ferramenta de libertação. Então, quando o sujeito ele tem consciência da sua existência, ele tem consciência de si mesmo, ele pode se libertar. Ele pode se despir dessas vestes que o obrigaram de forma velada e indireta a se vestir. É como a caverna de Platão. Estamos inseridos em muitas realidades que às vezes a gente toma como real, como verídica, e são meramente sombras projetadas na parede de uma caverna. E a gente em nenhum momento cogita ou espera que existe um mundo real lá fora. A gente não quer se levantar para ultrapassar aquela linha de fronte da caverna. A gente quer permanecer ali, mas não por culpa do jovem ou de cada indivíduo, e sim porque tem todo um sistema que é voltado para despertar esse desejo e mostrar que aquilo é um modelo que deve ser seguido, que não existe outra opção verdadeira além daquela. E nisso, às vezes, se valem de religião, né, utilizando, convalidando aquilo como se fossem representantes de Deus, onde que aquilo é vontade de Deus ou deuses, depende de cada cultura, e os jovens eles são lançados a esse vulcão, são devorados por essa realidade chamada guerra. E isso é muito triste, porque tem a sua juventude, a sua vida roubada, e nem sequer possuem a opção de escapar. E voltando à primeira pergunta, quanto ao movimento jovem para lutar pela paz, é complexo, pois os jovens, muitos deles, eu falo por mim e porque observo alguns colegas, algumas pessoas do meu ciclo social, estão em formação da sua personalidade. Eles não possuem ainda uma identidade, não generalizando, falo de alguns que não sabem ainda quem são, aonde vão, o que vão buscar como objetivo, até porque está em construção, está conhecendo, tendo contato ali com o mundo real, com as responsabilidades da vida adulta. Porque quando estamos na infância, somos totalmente protegidos, inseridos naquele contexto familiar. Quando entramos na adolescência, a gente tem o primeiro contato ali com o mundo real, seja através do ensino médio, através do ensino fundamental. E quando a gente entra na fase adulta, a gente precisa, porque a sociedade impõe que há um tempo para tudo. Um tempo para você ser bem-sucedido, um tempo para você adquirir e ter a casa própria, o tempo específico para você casar, o tempo específico para você ter filhos, a quantidade de filhos que você deve ter, o que você deve acumular, o que não deve acumular, quando você deve sair, quando não deve sair daquela situação e circunstância que não lhe faz bem. Então, isso tudo vai corroendo, tomando uma identidade. A rede social, eu vejo que quando não é utilizada de uma forma prudente e moderada, ela pode ter também essa contribuição negativa, porque entra naquilo que o Lucas trouxe anteriormente, que é do paradigma, onde a gente vai olhar aquela realidade e a gente tenta inspirar nela. Uhum. E por muitas vezes, esses jovens que acredito eu ser um motivo de ser entregue ali para esses viés vis, se assim posso colocar, é de não conhecer, de nem sequer passar a perguntar quem eu sou, a que eu devo empregar o meu tempo, para onde eu devo ir, qual caminho eu quero chegar. Porque os mesmos caminhos, eles sempre vão levar aos mesmos lugares. E o jovem, ele tem medo, por muitas vezes, digo por mim mesmo, de ousar transitar por outros caminhos, porque aquele caminho ele é uma incerteza. A gente não sabe que ele vai dar certo. Digo por experiência própria. Quando eu decidi vir a Sorocaba, foi esse caminho alternativo. Foi um caminho onde eu não soube o que me esperava aqui. Uma cidade que eu nunca tinha visto, uma cidade que eu nunca tinha conhecido, e foi uma incerteza. E por que você veio para Sorocaba, especificamente? Você veio junto com a sua família ou você veio sozinho? Não, eu vim para Sorocaba sozinho, tive apoio de familiares, inclusive sou muito grato a uma pessoa chamada Leda Ramos, que inclusive ela é advogada,
e ela me auxiliou e continua me auxiliando durante todo esse período, porque quando eu estava morando nessa cidade chamada Contenda do Sincorá, que tem um grande estima, que é a minha terra natal, é uma cidade pequena, interiorana, como é a realidade de muita cidade interiorana, não tem muitas oportunidades de emprego, não tem oportunidade de estudo, e o jovem, para ele fugir dos caminhos de sempre que levam aos mesmos lugares, ele precisa sair, ousar caminhar por caminhos diversos, que por muitas vezes é uma incerteza de onde se chegará, de onde irá chegar. São E quantos irmãos? quantos irmãos? Bom, por parte de mãe, eu tenho 2 irmãos, e por parte de pai, acredito eu que são 3. Então, totalizando 5 irmãos. Aproveitando que tem uma pergunta da Alexandra. Alfredo, de que forma é esse apoio ao teu irmão recentemente? Enquanto também está a construir a tua própria vida. Isso te faz sentir em relação ao sacrifício e ao valor da família? Bom, a família eu tenho como pilar principal. Para mim, a família é o nosso bem mais precioso, porque a família também é a nossa identidade. A família contribui para a formação do nosso caráter e do nosso ser. E quanto ao meu irmão, que a Alexandra perguntou, recentemente, no dia 27 de janeiro, para ser mais específico, o meu irmão ele veio também morar em Sorocaba, mora comigo atualmente, e ele está a cursar engenharia de produção. Ó, E eu legal, hein? fiquei muito feliz por essa conquista, e a todo tempo eu fui mostrando para ele que existe uma outra realidade, que ele precisa buscar novos horizontes, buscar novos caminhos para construir a sua própria realidade, entender quem ele é. Tipo, eu quero ser engenheiro, então vamos buscar as possibilidades viáveis de chegar a esse caminho. Quantos anos ele tem e qual o nome dele? O nome dele é Renan e ele tem 19 anos. Completou agora no dia 14 de março. Queria perguntar outra coisa para você. Quais são as suas referências de inspiração? Os jovens habitualmente costumam ter referências, ou seja na área jurídica você já citou, Luiz Sim. Gama, Rui Barbosa, né? E em Sim. outras áreas, você tem referências também ou não? Na literatura, eu tenho como referência a Clarice Lispector, porque eu vejo que a forma Eu tenho trauma dela. que ela via o mundo é um pouco parecida com a forma que eu também vejo o mundo. Inclusive, ela tem uma célebre frase que é atribuída a ela, que diz o seguinte: minha liberdade é escrever, a palavra é o meu domínio sobre o mundo. E eu tomo isso como algo fantástico. Uma outra frase da Clarice Lispector também. Cada pessoa é um mundo. É uma frase curta, simples e que faz total sentido. Ela tem um alcance Tem muito gigantesco poder, né? para mim. E a questão da minha liberdade a escrever, a palavra é o meu domínio sobre o mundo, eu vejo como algo que possibilita o jovem, principalmente, quando está tendo contato com o mundo real, porque como o Araújo mencionou no início, quando nós estamos em construção, ali, profissional, construção pessoal, nós estamos tendo os primeiros contatos, experienciando muitas situações que eram estranhas a nós, a gente não tinha conhecimento. Então, o conhecimento empírico ele é importante para somar ao nosso currículo. E eu meio fugi da sua pergunta. Qual foi a sua pergunta em específico mesmo? Não, que eu falei agora? Isso. Não lembro qual que é a pergunta. Não lembro. Eu foi da- costumo me alongar bastante. Os Acho que colegas foi da da Alexandra faculdade deles aqui falam que isso. eu... Acho que foi da Alexandra, já foi respondido já. Ah, Mas perfeito. a pergunta que eu fiz eu não lembro. qual que é. É, Então, mas agora Pergunta. aproveitando, fazer uma outra aqui. Então, toda pessoa que faz direito, assim, no final, faz a prova da OAB, né? Permita-me te interromper. Ah, sim. Me lembrei da pergunta. A pergunta era sobre as minhas referências, aí eu acabei me alongando. Bom, eu tenho referência na área da literatura, Clarice Lispector, e na área da música, o Caetano Veloso e também o Chico Buarque. Para mim são grandes pensadores, para mim são pessoas fenomenais, brilhantes, e eu admiro bastante a música que eles produzem.
Então, não são um jovem, não tão jovem assim. Octogenários, né? Sim. Mas É, que tem uma exatamente. obra viva, pulsante Sim, e É uma obra- marcante, eu uma vejo que são obra- referências para os jovens também. Então, essa pergunta foi do Araújo. sim. Então, eu tenho uma pergunta aqui, é que nem Cada hora. o estudante de Direito, É. daí no final faz o OAB, né? Essa prova da OAB é feita só para quem quer ser advogado ou em todas as áreas que ele vai exercer, ele tem que fazer essa prova da OAB? E como que é essa prova da OAB? Ela tem a parte objetiva, tem uma parte prática também, tem os dois? Como que é essa prova da OAB? Bom, o exame de ordem, antes disso, quando ingressamos na faculdade de Direito, as pessoas elas atribuem a faculdade de Direito à advocacia. Falar, ciclano está a fazer advocacia. E a faculdade de Direito não necessariamente é só advocacia, mas tem, diante da importância que a advocacia exerce para a sociedade, é atribuído a figura da faculdade de Direito com a advocacia. O exame de ordem, respondendo a sua pergunta de forma objetiva, ele é voltado para quem quer se tornar advogado. E pode prestar esse exame quando estar a cursar o último ano da faculdade. Uhum. E a prova, o exame de ordem, é constituído por duas fases. A primeira fase, que é uma prova objetiva, constando 80 questões, onde o examinando precisa acertar pelo menos 40 questões para avançar para a segunda fase. A segunda fase, ela é uma prova prático-profissional. Ela é constituída de um caso hipotético, onde o examinando precisa entender qual é a problemática e ele precisa transcrever no campo específico o que a gente chama de peça, que é uma ação onde visa resguardar o melhor direito. E essa prova ela também possui 4 questões dissertativas. Então, além desse caso hipotético, que você precisa determinar qual é a ação, a gente também precisa responder 4 questões dissertativas voltadas para aquela área específica. A primeira fase, ela é composta de 80 questões objetivas que abarca basicamente todas as disciplinas do direito. E a segunda fase, ela é específica. Então, no ato da inscrição, o candidato ele escolhe qual área, se é criminal, se é civil, se é trabalhista, etc. Ah, entendi. E essa parte da prática, assim, que tem a parte prática também, né, de você defender a causa, é que nem quando você está no júri, né? Assim, você vai lá, tem o juiz, você defende uma causa, também tem essa parte prática também, né? Durante a faculdade, a gente tem sim alguns júris simulados, que esse Simulação de cenário júri, é bem interessante. A gente se sente bem vivo e exercendo ali, agindo como... A gente se vê como se fosse advogado mesmo. É bem interessante para ter esse primeiro contato com a... E para deixar claro, você estando no último ano do curso, você prestou o exame da ordem e já foi aprovado. Sim, graças ao bom Deus, eu prestei o 44º exame de ordem, consegui aprovação, ainda cursando o 9º semestre. Agora, irei concluir, se Deus assim me permitir, a faculdade no meio do ano e logo mais poderei requerer a minha inscrição perante os quadros da ordem. Você passando dessa prova, conseguindo essa licença, tipo, a licença daí para a vida inteira. Não precisa mais repetir essa prova em alguma... É uma Não. conquista, não? É uma grande conquista, né? É uma E conquista. conquistou de primeira, hein? Então, graças Porque a Deus. tem muitas pessoas assim que demoram vários anos, né? Tenta 5, 6 vezes para tentar passar. É uma prova que ela exige muito, tanto a concentração, quanto também a capacidade técnica e também alguns outros fatores que eu diria que seria a temperança e / controle emocional. Não é somente a questão técnica, porque a técnica em si, ela... Acredito que quando estamos na faculdade de Direito, os 5 anos, a gente consegue ter um nível para lá de suficiente para conseguir a aprovação. Só que outros fatores, eles também acometem o examinando, que é a questão que envolve a prova, se tornar advogado, para conseguir melhores condições de vida, para ter o título, conseguir a inscrição. Esse é o grande objetivo. Então, são muitas pressões que fazem com que o emocional atrapalhe ali na hora de escolher as questões. Queria fazer uma última pergunta para você, que é sobre a política. O jovem, existe entre os jovens aqueles que são atentos à política e outros que não são.
eram conhecidos como jovens alienados, a categoria que evitava a política. Mas, em contrapartida, existem jovens muito atentos, a começar pela seguinte descrição: a política ela permeia até as relações de afetos e familiares, né? Sim, certamente. A política está em toda parte, em todas as relações humanas e de poder. Como você se relaciona com a política nesse sentido? Ela é importante? Em que medida? É determinante ou é relativa? Como você vê esse assunto? Antes de responder, qual que é o nome de sua mãe? Rosiclária Silva. Mandou aqui, meu primeiro amor, te amo, filho, sucesso. Um beijo para a senhora, te amo bastante. Fiquei até desconcertado, fiquei acanhado agora com essa frase. Aqui tem dessa surpresa. Acabei de falar nos afetos. Sim, afeto, a família é nossa base. Família então, já viu, incrível. A mensagem já veio certinho em seguida. Então, como você se relaciona com a política, tendo em vista esses aspectos, a favor e contra, e de incertezas também? A política, ela é extremamente importante para o indivíduo, porque o ser humano em si, ele é um ser político. Como o senhor bem colocou, a política ela permeia todas as relações, a relação familiar, todos os meios da política está inserida. Eu vejo que ela é extremamente importante a gente buscar o exercício da razão a ponto de entender o que nós temos como preceitos fundamentais. O que a gente busca, o que a gente espera para uma sociedade mais igualitária, equitativa, que é um termo melhor que igualitária. E a política, ela tem essa função. Só através da política a gente consegue mudar. Então, eu vejo que é importante o jovem, principalmente, se inteirar no meio político, para ter ali o seu viés, o que se busca como preceito e lutar por ele. Independente da questão partidária, lutar por um preceito. Porque sem a política, a gente não consegue fazer justiça. E justiça, embora seja um termo também relativo, o que é justiça para uns pode não ser justiça para outros, mas o meu conceito de justiça, acredito que a política ela é extremamente essencial para alcançá-lo. Fora da política não há salvação. Exatamente. Tem muitas pessoas assim que não gostam de política, eu não gosto, eu não me dou bem, assim, mas a política define o futuro da sua vida. A política que faz as leis, a política que faz as regras, a política que rege a vida da pessoa. A política que determina o seu salário, também. O custo da alimentação. Tem que ter um projeto social. Se tem remédio ou não no posto de saúde. Que nem, por exemplo, o SUS é política. Exatamente. Certo. Certamente. E o que é ruim também é política, ou por exemplo, falta de, né? E aí tudo na que nem vida que nem a pessoa fala assim, não gosto de política. Daí a outra pessoa que gosta de política acaba votando em alguém que faz política contra ela. Aí você vai usar a política para melhorar o que está errado, ou para consertar. Então, acho que é muito importante, principalmente a juventude, se interessar por política. Eu também acho que é importante, e digo por mim mesmo, a determinado ponto da minha vida eu não era tão interessado e inteirado nas questões políticas, não voltado especificamente à questão político-partidária. E até eu entender que a política ela é extremamente necessária, não tem como eu viver e esperar uma sociedade melhor sem a política, porque a política ela está atrelada à educação, e a educação transforma pessoas, e que pessoas transformam o mundo. Então tudo é política. Não tem como a gente se desvencilhar e viver paralelamente à política. Para concluir, eu queria lembrar, eu citei livros que têm a ver com a juventude, e queria lembrar um autor e 2 livros dele que ilustram uma pergunta que eu te fiz sobre jovens na guerra. O Erich Maria Remarque, que é um autor alemão, ele foi soldado na Primeira Guerra, então ele escreve com base no que ele viveu. Ele escreveu Nada de Novo no Front, inclusive foi famoso. Foi o primeiro livro que eu li. Escreveu Tempo para Amar e Tempo para Morrer também, que conta a história de um jovem, ele volta de licença numa Berlim destruída, encontra a família, a namorada dele, os amigos, está tudo destruído, e depois ele termina a licença e ele volta para a guerra. E na despedida da namorada, eles estão numa estação e é descrito, se afasta,
o autor descreve de tal forma que parece uma câmera. Você vê o trem saindo, na imaginação, claro, lendo, e os dois se olhando, e os dois sabem que estão se vendo pela última vez. E realmente, é pela última vez, porque ele sabe que será a última vez e ela sabe que será a última vez. É uma das cenas mais emocionantes que eu já vi em toda a literatura. E tem que ser lido esse livro. Tempo para Amar e Tempo para Morrer, do Éric Maria Remarque. Eu acho engraçado Nada no Front. Obrigado pela indicação. Que é um clássico de guerra, e é o seguinte, eu tinha uns 8, 9 anos, e o Araújo queria me colocar no mundo da leitura, né? Então você pensa que ele ia me oferecer assim, um gibi, um livro infantil, né? Alguma história assim de fácil entendimento para uma criança. Não, ele foi lá e me ofereceu Nada no Front, do Éric Maria Remarque, um livro de guerra, um livro alemão. Eu, com 9 anos, eu li aquilo lá e não entendi nada. Mas agora ele entende. É uma leitura muito madura. Né? Tava lendo assim, a trincheira, a baioneta, uma artilharia, eu não entendia nada. Primeira Guerra, achando que era a Segunda, era a Primeira. Agora, sabendo da história, tudo, agora eu reli recentemente, agora entendi muito melhor a história. Muitas pessoas começam lendo a Bíblia, né? Que é um livro também, difícil e maravilhoso ao mesmo tempo. Perfeito. Difícil e maravilhoso, e tem a ver com nossas vidas também. Eu queria que você, agora chegou o fim da nossa conversa, muito boa, tenho certeza que as pessoas gostaram, e aquela frase, muito aprendizado. É que o tempo é mera invenção humana. Qual filósofo que falou? O tempo não existe, é mera invenção humana. Quem escreveu isso é o argentino Jorge Luis Borges. Que é uma boa frase, assim, mas na prática não é bem assim, né? Alguém inventou o relógio e determinou as nossas passou vidas. Muito rápido, né? Uma pela hora. passagem do tempo, como você falou, piloto automático. Hoje, mais uma hora passou muito rápido, você viu? Fazendo a referência à mitologia grega, a gente poderia recorrer às moiras para fazer voltar no tempo e ser estendidas durante mais tempo a nossa entrevista. As moiras que voltam no tempo, né? As deusas. Na mitologia grega. Aí eu vou pedir, por favor, para você olhar para essa câmera e se despedir do pessoal que está assistindo. Essas considerações finais, se você quiser divulgar suas redes sociais, um trabalho seu que você está fazendo. Perfeito. Seu número de celular também, se quiser. Bom, agradeço a todos que estão a nos prestigiar nesta tarde. Agradeço aos meus professores que estão a me assistir. Vocês têm grande contribuição para tudo isso que vivo, que estou vivendo e que irei viver. Agradeço imensamente vocês, em especial a professora Eglanise, que foi quem me incentivou a ler, quem me incentivou a escrever a poesia, poemas, e agradeço também aos meus amigos, aos colegas de trabalho, colegas da faculdade e toda a minha família, em especial a minha mãe. E, por último, e não menos importante, agradeço também o prestígio da Tamires Pereira do Couto, que é a minha namorada e futura esposa. Agradeço. Que bom, que legal. Lucas. Então, nesse ótimo papo de Direito e Juventude, quero agradecer ao Alfredo pela presença, a toda a equipe aqui do Estúdio 48, agradecer aqui o Araújo e agradecer também a toda a sua audiência, a todas as pessoas que mandaram mensagens. Muito obrigado, que ajudaram aqui na conversa, que engajaram. Não se esqueçam de seguir nossas redes sociais, o Pense Comigo podcast no Instagram, Estúdio 48, o Pense Comigo também está no TikTok. Também queria convidá-los a seguirem minhas redes sociais, Lucas Lorde no Instagram, e O Sofredor no TikTok e YouTube. O Sofredor, falo de futebol, falo de Corinthians, e no Instagram eu posto aqui os cortes do Pense Comigo e outras atividades. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo programa Pense Comigo. Valeu, pessoal. E também quero convidar vocês a me acompanharem nos meus perfis. No YouTube é @escritor_Araújo e no Instagram é escritor_Carlos Araújo. Esse mesmo, né? É isso aí. Isso aí. Porque um dia eu errei aqui. Deu um branco. Esqueci o nome do meu perfil. Ainda e quero agradecer a vocês a atenção, a permanência aí. Quem assistiu agora, quem vai assistir depois também. E nosso muito obrigado para que estejam aqui. Peço que estejam aqui com a gente na próxima semana, agora, às quintas-feiras, às 15h30, e
os nossos agradecimentos. Até a próxima. Valeu, pessoal. Obrigado.